esperar um pouquinho aí. Nossa, já tem um número significativo de pessoas aí para escutar a gente. Isso é bom. Até porque esses espaços, eles são necessários, né? E a partir de nós construir esses espaços onde são negados esses tipos de vozes, onde existe uma política de silenciamento a qual a gente não consegue coexistir com a materialidade, com o sistema que nos oprime. E eu queria começar essa live trazendo... Mas primeiro, eu queria que tu te apresentasse, que tu falasse um pouco sobre essa existência e essas pessoas, né, que está aí, que compreende a dimensão, a interioridade e que afeta na externalidade, que é a negônica. É isso. Boa noite, primeiramente. Eu me chamo Mônica e eu já desenho já tem algum tempo, assim. Comecei a grafitar já tem 2 anos. E acho que desde muito cedo, assim, eu sempre quis fazer arte, né? Mas era algo que o tempo ele foi me ensinando sobre... Aí tudo que a gente sempre vem conversando assim sobre... Foi me colocando em um quadrado de política de resistência, porque a tua atuação ela não deixa de ser um ativismo, né, de uma mulher preta que, através da sua arte, traz o empoderamento dessa mulher. Sim, como eu te falei, eu comecei a desenhar antes do grafite, né? Comecei a desenhar desde muito nova, assim, por influência do meu pai, que também desenhava, né? E aí, acho que eu sempre tive aquela visão de me ludibriar com a arte, de querer ser artista. Mas, todos os espaços que eu tentava me adentrar, eu sentia alguma barreira, sabe? Eu até escrevi uma vez falando sobre isso, que foi... Eu já fiz teatro também, comecei a fazer teatro na época da igreja, e, o meu primeiro papel no teatro foi a Dilma, sabe? Eu era uma... Então, eu nunca recebi o papel principal, por exemplo. E aí eu só fui entender isso depois que eu comecei a me reconhecer enquanto mulher negra, sabe? E por que aquele corpo é negado? Por que aquele corpo ele é, sabe? Sempre visto de uma forma pejorativa ou negativa. Também passei por situações de racismo na época que eu fiz numa outra instituição de teatro, no qual o meu professor, e eu já desenhava, né? Já estava naquele processo de desenho e tudo. E aí ele pegou e fez uma comparação de uma foto minha com uma macaca, sabe? E aí, tudo isso fez com que eu externasse no papel aquilo que eu não queria, com a forma que eu não queria ser vista, sabe? A forma que com as pessoas, e não só eu, mas como todas as mulheres negras. Então, eu acho que essa potência, ela foi só, depois com o tempo que eu fui entendendo a importância disso, sabe? Mas sempre como um revide mesmo, assim, já que esse corpo incomoda, eu quero que esse corpo seja visto mais ainda, sabe? De diversas formas. Sim. E aí, o meu contato com o grafite já foi depois de um tempo, depois que eu já estava mais ou menos ligada, assim, da importância que é de como a gente é imposto a estar nessa base da pirâmide, sabe? E eu acho que foi quando eu tive outros contatos com outras mulheres, sabe? E, na rua,
várias pessoas vão ter contato com a sua arte, né? E para mim foi muito massa, assim, poder saber que várias pessoas, várias mães se identificavam, se viam aqui no espaço, sabe? E trazer de uma certa forma uma representatividade. E eu acho que muito desse grito que eu dei em relação à máquina, sempre fazendo menos negro, foi por conta de muitas situações de machismo no qual eu vivi. E aí ele foi buscando sempre esse revídeo, assim, de não me abaixar, não abaixar minha cabeça para as situações. E hoje... Sim, pode falar. E hoje, assim, eu vejo que a gente unida dessas formas, eu acho que é o caminho, assim, para acabar com essas situações mesmo, assim. Não são fáceis, assim, mas são processos. Inclusive, é interessante a gente pensar os micros espaços de atuação das nossas artes, dos nossos discursos, das nossas interações sociais, das nossas vivências e relações, né? E a gente pode pensar de uma forma que a mulher preta, ela traz aí as questões, as nossas pautas, elas estão sempre fincadas no seu sentido de necessidade de dizer e a necessidade de perpetuar algo que nos incomoda, que nos viola, que nos atravessa no cotidiano, que é o racismo interseccionado pelo patriarcado, né? Pela questão de gênero. Essas questões, então, elas influenciam diretamente nos nossos corpos, porque quando a gente fala de categoria de raça, em qualquer debate, discurso, em qualquer área de atuação, essa categoria raça, ela é ligada diretamente ao homem negro. Né? Quando a gente debate raça, é o homem negro. Quando a gente debate gênero, é a mulher branca. Né? Por quê? Por que a gente fala que são as mulheres brancas? E a ausência da mulher negra nesse debate, ela acontece por não se pensar a interseccionalidade do racismo que as mulheres negras sofrem dentro dessa estrutura racista patriarcal. Né? Então, eu ia trazer no início um texto de Lélia Gonzalez, né? Que ela trata sobre o racismo e sexismo na cultura brasileira. É uma narrativa que ela desenvolve nessa epígrafe, né? Numa longa epígrafe. Eu queria que, atentamente, eu vou tentar fazer com que se compreenda a minha leitura, que é importante. É só para a gente se situar um pouco, ela fala assim, como é que a gente fica? E ela diz, foi então que uns brancos muito legais convidaram a gente para uma festa deles, dizendo que era para a gente também. Negócio de livro sobre a gente foi muito bem recebido e tratado com toda consideração. Chamaram até para sentar na mesa onde eles estavam sentados, fazendo um discurso bonito, dizendo que a gente era oprimido, discriminado, explorado. Eram todos gente fina, educada, viajada por esse mundo de Deus. Sabiam das coisas. E a gente foi sentar lá na mesa. Só que estava cheia de gente que não deu para a gente sentar junto com eles. Mas se a gente se arrumasse um pouquinho, procurando umas cadeiras e sentando bem atrás deles. Eles estavam tão ocupados ensinando um monte de coisa para o crioléu da plateia que nem repararam que se apertasse um pouco, até que dava para abrir um espacinho e todo mundo sentar junto na mesa. Mas a festa foi eles que fizeram. E a gente não podia bagunçar com essa, de chegar para cá, chegar para lá. A gente tinha que ser educado. E era discurso e mais discurso. Tudo com muito aplauso. Foi aí que a neguinha que estava sentada com a gente deu uma de atrevida. Tinham chamado ela para responder uma pergunta.
ela se levantou, foi lá na mesa para falar no microfone e começou a reclamar por causa de certas coisas que estavam acontecendo na festa. Estava armada a quizumba. A negrada parecia que estava esperando por isso para bagunçar tudo. E era um tal de falar alto, gritar, vaiar, que nem dava para ouvir discurso nenhum. Tá na cara que os brancos ficaram brancos de raiva e com razão. Tinham chamado a gente para a festa de um livro que falava da gente. E a gente se comportava daquele jeito, catimbando e discurseira deles, onde já se viu se eles sabiam da gente mais do que a gente mesmo. Se estavam ali na maior boa vontade, ensinando uma porção de coisa pra gente da gente. Teve uma hora que não deu para aguentar. Aquela zoada toda da negrada, ignorante e mal educada, era demais. Foi aí que um branco empesado partiu para cima de um crioulo que tinha pegado no microfone para falar contra os brancos e a festa acabou numa briga. E tem muito mais a partir disso. Para a gente pensar essa questão das ciências sociais, da epistemologia colonial, né? Da epistemologia dominante, onde esvazia nossos corpos, apaga a nossa memória e desenvolve narrativas únicas sobre nós a partir do olhar do outro, né? Então, trazendo isso, é interessante quando tu falaste que com 16 anos, né? Tu começou a riscar muros de forma maravilhosa. O papel. A fazer arte no papel. Sim. O muro já foi um pouco mais. É interessante que quando eu trago a Lélia, a gente tem que valorizar as nossas mulheres negras e o pensamento que elas desenvolveram na sua época. A Lélia foi muito importante nesse processo de descolonização do pensamento e da formação das nossas subjetividades, né, em relação à psicanálise, a essa questão de pensar o racismo nessa intersecção do sexismo, né? E eu gosto de trazer também a Grada com a máscara de Anastácia, a máscara de silenciamento, que é considerada um símbolo da opressão colonial, né? Que representa o medo e a mudez. E eu te pergunto, tu acha dentro do teu desenvolvimento na linguagem, no discurso do grafite, tu percebe ainda uma resistência aos ouvidos desconfortáveis em relação ao teu corpo e a tua existência nesse espaço, que tu pode me falar com mais serenidade e efetividade, se ainda é um espaço dominado por homens? Com certeza, sem dúvidas. Eu acho que isso é um processo que o grafite, acho que tem várias discussões dentro do grafite mesmo, por ser um espaço completamente masculino, assim. A maioria, né? Majoritariamente masculino. E eu acho que agora, essa nossa geração de agora tem muito mais mulheres. Mas com certeza a rua, ela é um espaço majoritariamente masculino. E jogar uma arte na rua, ele entra em diversas questões. Não só a questão de... Não é só o trabalho ali que vai fazer, sabe? Mas é por tu estar muito exposto ali a diversas pessoas, a diversas situações. E a gente que é preta, que é mulher, a gente passa por situações muito mais bizarras, eu acredito, do que outras pessoas e outros corpos. Eu já passei por situações mesmo pesadíssimas. Eu sempre digo que o grafite, ele é aquela velha música, né, de Charlie Brown, dias de lutas e dias de glória. Porque, tipo, a mulher, ela foi preparada para ficar em casa, né? A partir
de 10 horas da noite, tu tá andando na rua sozinha, mesmo que seja com outra mulher sozinha pra sociedade, né? E aí, tipo, qualquer pessoa se sente à vontade de estar expondo o teu corpo ali a qualquer coisa, sabe? E aí, tipo, situações de racismo e de diferenças sociais, eu acho que vem muito por parte das pessoas, de outras pessoas que não são dentro do movimento, e dentro do movimento também, né? Infelizmente, é a realidade. Mas já passei por muitas situações mesmo, até de ser agredida na rua, de estar fazendo trabalho. E aí, então, eu acho que entra muitas questões mesmo. E o machismo, ele é algo que pega muito, muito mesmo dentro desse movimento, e ainda dentro do movimento hip hop em geral, sabe? E inclusive, sim, inclusive é interessante. Não falam nada, porque minhas gatas estão aqui brigando e eu tô tipo, ai, não sei o que eu faço. Fazendo um parênteses, um recorte na tua fala de uma forma necessária, que essa questão, o teu corpo social, o nosso corpo, né, a gente é um espelho uma da outra e de várias outras mulheres negras que compartilham uma realidade imposta por um sistema que nos oprime, que nos nega, que nos viola, que nos recusa. Por exemplo, quando eu estava fazendo a publicação dessa live, quando a Preta estava fazendo a publicação dessa live, a divulgação, eu sempre tentava trazer esse pensamento de que a gente tem que dar essa visibilidade de forma efetiva para a mulher negra. Né? A gente não pode compreender como a gente foi ensinado a compreender a política, que é muito comum a gente escutar nos discursos, né? Nas práticas discursivas sociais, que a política está lá em Brasília. Por exemplo, a mesma coisa acontece quando você se diz militante, quando você se diz ativista, que você é a favor das causas, que você compreende ou entende ou tenta entender, porque é algo que você não vai compreender profundamente, porque o seu corpo não é atravessado por essas questões, você não se preocupa socialmente e politicamente com essas questões que não te afetam diretamente, só que acaba sendo ignorância e alienação se você não tem a compreensão que a sociedade ela é composta por membros, por agentes sociais. E a transformação dessa mesma sociedade, ela depende dessa unicidade, dessa união entre os povos. E a gente compreender que tem povos excluídos, né? E dentro desses povos tem categorias que são mais excluídas ainda. A Grada Quilomba, eu gosto de trazer sempre, que é uma pessoa... Gente, vai anotando as referências que a gente está dando aí. Né? Importante. E façam perguntas também, né? Sim, e façam perguntas, por favor. Que ela traz essa questão da máscara, que a máscara, ela... Eu estava até pensando outro dia que essa questão que a gente vai falar sobre isso, como é que está esse contexto para os artistas, para as pessoas que dependem da sua arte para sobreviver. Inclusive, a comunidade negra, a população negra, que esse contexto de pandemia só ajudou para ser mais potente, para potencializar essa negação, para potencializar essa sobrevivência, para potencializar as nossas ideias e criatividade de sobrevivência. Não é romantizando a situação, porque a gente não romantiza, mas inclusive é dessa forma que se a gente perceber dessa forma a nossa realidade, a gente compreende que nós não somos um problema. E a partir dessa compreensão, a gente não tem medo ao dizer. E não numa forma de imposição de algo que vai ser dito, mas da compreensão que a gente pode dizer e pode ser escutado. E essa recusa, ela pode ser questionada. Por que tu não me ouve? Né? Por que tu não quer me ouvir? Por que você não quer participar de algo que me
compreende, que compreende um grupo. E trazendo isso, é importante também, eu queria que tu trazesse pra gente, como é que tu te sente naquele espaço do centro histórico quando tu tá ali convivendo com as pessoas, quando tu percebe que não existe esse reconhecimento, né, de uma forma harmoniosa, a não ser das pessoas que estão ali te acompanhando, né, as pessoas mais próximas, as pessoas que querem reconhecer e conhecer a tua arte. Enfim, eu queria saber como é que começa a dinâmica da afetividade, né, no teu redor e no teu redor. E dentro, né, por dentro, profundamente. Sim. Para mim, eu acho que o centro histórico é um espaço de muita aceitação, assim, principalmente a gente que é artista, e eu acredito que ali é o polo da arte, também, assim, entre aspas. E por ter muitas pessoas que também são da arte, que colam lá, e por ser um espaço de resistência, né, assim, eu acredito que o centro é um espaço, eu sempre penso muito nisso, que era um espaço onde era a Casa Grande, que era onde a gente só ia lá para ser mesmo em situações escravizadas, né, dos nossos ancestrais, e hoje a gente poder ir lá e fazer a nossa resistência, sabe, falar um pouco da nossa cultura, para mim é muito, muito significativo mesmo, assim. Tanto quanto do meu bairro também, que é um bairro muito cultural, né? E que tem muita resistência da cultura negra, né? E então eu acho que são várias vivências e de vários sentimentos, sabe, de toda essa ancestralidade que eu tento colocar dentro do meu trabalho, né? Dessas mulheres também que de fato fazem essa sociedade, que toda essa sociedade se estrutura nela, né? Então, para mim, desde quando eu comecei a me entender enquanto artista, eu comecei a colar no centro histórico, né? Desde quando eu fazia filme de desenho, com 16 anos lá. Então, acho que foi muito para me conhecer a minha história também. Eu acho que esse contato, essa ida e vinda, e foi muito essa oratória, na forma de oratória, sabe? De conhecer a minha história, assim, enquanto mulher negra. E também, graças à minha família, né? Eu acho que eu desenho muitas mulheres negras também por conta de que minha família é formada majoritariamente por mulheres, né? Assim, muita mulher. A maioria das minhas tias de parte de pais são mulheres, e mulheres fortes, mulheres que também são militantes. E a minha família de parte de mãe também são mulheres independentes, muito massa, assim, que dentro dessa sociedade conseguiram meio que se libertar, né, desse sistema que oprime muito a gente, sabe? Eu acho que eu tento colocar essa força mesmo dentro do meu trabalho, da força das mulheres negras. E não tirando a força, não tirando as outras mulheres, mas é porque eu acho que já tem muita gente para falar por elas. Eu acho que é a nossa hora de falar pela gente, sabe? É a nossa hora de a gente se ver e de se reconhecer. E aí eu acho que esse espaço tem sido importantíssimo, assim, para mim. E esse contato com a rua, que é um espaço de muita exposição, porque o grafite, ele é arte de protesto que tu joga na rua, sabe? É aquilo que tu tá gritando ali, e é esse contato que todo mundo vai ver. E aí, tipo, hoje eu vejo que muitas mulheres, elas se identificam e se veem de uma forma diferente através do meu trabalho. Isso é muito gratificante, sabe? Pra mim, assim, é algo que, poxa, várias pessoas que têm essa vivência também, que sabem como é ser mulher preta, que sabem como é viver numa sociedade que é totalmente racista,
com a gente, que faz com que a gente seja diminuída e consegue se fortalecer através disso, sabe? E eu recebo muitas mensagens muito massas também, assim. Isso pra mim é muito gratificante mesmo. E, Negônica, eu quero saber, assim, que é importante porque o da Preta é bom trazer, que é um projeto literário, né, onde a gente pensa o afromovimento no seu sentido contra-hegemônico, em todos os sentidos. Tanto da colonialidade do saber, do poder, do ser. A gente é contra todos os tipos de colonialidade e o da Preta se posiciona através de denúncias, né, que é muito importante, que é desmantelar essa política do silenciamento. Dentro do universo do grafite, o que te incomoda? O que incomoda essa mulher preta, essa menina, né, que a gente tem a memória das nossas realidades pretas, né, desde sempre. A gente talvez chega no momento de despertar, e geralmente se despertar hoje é mais cedo, graças a Já, que o meu filho já vai chegar desperto, né, para algumas coisas que eu tive um pouco mais, demorei mais um tempo para compreender. Que é isso. O que te incomoda no universo de atuação do grafite? Que nem eu te falei, assim, eu acredito muito que dentro do grafite são muitos dias de lutas e dias de glória, sabe? Com certeza, hoje a gente fala aqui sobre ter essa representatividade enquanto mulher negra, mas também as pessoas, elas ainda veem a gente, subjugam a gente também. Tipo, vagabundo, sabe? Tipo, tá pichando, e tipo, acaba virando que de fato a gente não é, sabe? Eu acredito que todo mundo que faz arte de rua sabe como é um movimento que é muito marginalizado, sabe? E que hoje em dia tem quebrado muitas barreiras, mas que ainda é um movimento muito marginalizado, que coloca a gente dentro de uma casinha que nem existe às vezes, sabe? E quando tu é mulher, tu fica muito mais vulnerável ainda, sabe? E aí, tipo, eu acredito que essa questão é a que mais me incomoda, assim, dentro da arte de rua. Do nosso corpo tá muito exposto mesmo, assim, a pessoas, a coxinha, é isso, eu acho. Eu acredito que é muito isso. Inclusive tem a Joyce Beth, que é uma preta, que ela traz pra gente pensar esse racismo urbano, né? Que é interessante que os espaços geográficos, eles são historicamente segregados, né? Existe uma segregação de urbanística, uma segregação de território, de espaços, onde é a periferia, onde é a área nobre. Essa área nobre sempre é branca, essa periferia sempre preta, essa dicotomia, essa binaridade, né, colonial, é falso ou verdadeiro, certo ou errado, os padrões de conduta, de pensamento, os ideais de morar, os ideais de pensar, essas questões, né, ideológicas do pensamento social, no seu contexto geral. E quando tu está fazendo as suas artes, existe essa preocupação em lugar onde tu vai expor, onde tu vai reproduzir, onde tu vai gritar? Normalmente, tem cuidado? Eu acho que depende também muito, assim, até porque, e depende do que de fato eu vou fazer, né? Eu amo pintar aqui na minha quebrada, sabe? Eu acho que, sem dúvidas, é onde eu me sinto com certeza em casa e onde as pessoas sempre vão falar. Eu prefiro pintar na comunidade, sabe? Eu acho que é uma relação totalmente diferente, não só na minha, mas
em outras quebradas, em outras favelas, sabe? Eu acho que também é uma responsabilidade de tu estar levando também arte para as pessoas que moram ali, sabe? E quem nasce numa periferia sabe o quanto a arte é distante da gente, sabe? Sabe o quanto a gente não tem acesso àquele espaço, a um museu, a uma galeria, sabe? Tipo, é algo que fica só no nosso imaginário, sabe? E eu acho que a arte de rua, ela é isso, sabe? Ela é um outro ver. É a arte que a gente faz pra gente, sabe? E o fato de desenhar mulheres negras é mais significativo, acho que ainda por isso. Porque a maioria das pessoas que estão na favela são mulheres, são pessoas negras, né? Sobretudo aqui no Maranhão. E aí, eu acho que tipo, por exemplo, eu, né? Quando eu era criança, eu achava que a arte era aquilo que aparecia na televisão, que aparecia na Globo, sabe? Aquelas mulheres tal, exuberantes, sim, na cabeça deles, né? E aí, tipo, é algo que a mídia impõe pra gente, né? E quando eu comecei a me entender, eu logicamente quis fazer o contrário, sabe? Porque eu acredito que é isso, sabe? Combater o racismo é a gente olhar pra gente de uma forma diferente que eles impõem, uma forma que, sabe, que a sociedade impõe. Eles dizerem o cabelo é feio e a gente dizer, não, é bonito, sabe? Tua pele é isso, dizer não, sabe? É bater de frente mesmo nos mínimos detalhes. E aí, tipo, essa relação com a comunidade, teve até um bairro aqui de São Luís que eu pintei, que, meu Deus, eu me senti uma rainha real mesmo, assim, da forma como eles me receberam, sabe? Pra mim, isso são coisas que é impagáveis, sabe? São situações, são momentos, sabe, que pra mim não tem preço mesmo. Eu acredito que o grafite é um meio de transformação, assim, da periferia. É um tipo de linguagem. O hip hop, acho que o hip hop, no modo geral, assim, o movimento hip hop, quando a gente se vê dentro da arte de uma perspectiva diferente, sabe? Tipo, a sociedade inteira grita que tu é isso, que tu é aquilo, que tu é neguinho, sabe? E dentro do movimento não, sabe? Tu tem um espaço, tu tem um poder de fala, sabe? Tu é importante. E eu acho que eu acredito muito no movimento hip hop por isso, assim. Por ser um espaço de combate, contra o sistema, mas ser um espaço também de a gente ser ouvido, de a gente conversar sobre a gente, sabe? Muito importante. E, inclusive, se a gente pensar, quem tem mania de homogeneizar nossos corpos, né, criar uma única narrativa, uma única forma de se relacionar com a pessoa preta, com ser preto, com ser negro, eu vou trazer aqui, vou dar uma oportunidade pro Fanon, dentro dessa conversa de mulheres negras, que ele traz essa questão que a gente tem duas consciências, né? E uma delas é uma consciência que a nossa é formada através desses valores civilizatórios de uma cultura ocidentalizada, eurocêntrica, e a outra consciência é a nossa memória das nossas ancestralidades, das resistências dos nossos antepassados, da cultura produzida por essas nossas antecedências, por esses nossos antepassados, e que hoje servem como tecnologia de sobrevivência para essa mesma população, né? De afrodescendentes, dessas pessoas pretas, que trazem na sua história um legado de luta e de criatividade que a gente tem que falar para os nossos. E através dessa linguagem do grafite, através de qualquer tipo de linguagem onde o movimento tem uma afroperspectiva,
né? A gente está transformando a sociedade, está transformando um imaginário totalmente deturpado, colonizado, assimilado. E quando a gente fala isso, a gente não está falando que a população negra, o ser negro, ele não reproduz esse pensamento. Se a gente foi formado com ele, né? A nossa cultura, ela está sendo uma cultura do estupro. Bora pensar a partir disso, né? As relações, elas estão todas condicionadas e convencionadas dentro desses padrões civilizatórios. Então, a gente tem que pensar essa questão dentro dos nossos espaços de atuação. A Lélia também fala que se a minha militância não chegar nos meus espaços de atuação, nos meus espaços profissionais, eu não estou fazendo nada. E agora eu trago uma crítica construtiva, produtiva, e para afetar mesmo, é bom a gente trazer essa questão, que a gente afetar o outro, ele pode ter outro sentido que não é a destruição, mas estimular um tipo de reflexão para que a gente consiga harmonizar na interação social, na convivência, nas demandas necessárias para a gente transformar os espaços e transformar nossas subjetividades. Existe uma separação entre corpo, espiritualidade, objetividade, subjetividade, que acaba nos conduzindo para uma cultura do ódio. Porque se você separa o corpo da subjetividade, você vai olhar a pessoa apenas na materialidade. E essa materialidade, ela está toda condicionada em modelos de conduta. E esse modelo de conduta, ele nega Voltamos. Sim. Aonde eu queria passar? Porque a gente vive numa encruzilhada, né? Inclusive, eu vou citar a Carla Cotiren, que eu adoro, outra referência maravilhosa. A gente tem que seguir uma corrente de pensamento, né? Uma cosmovisão, né? Muito interessante, bora dizer, afrodiaspórica e africana, né? Que cuida da nossa espiritualidade, cuida da nossa saúde mental, porque a gente percebe que o problema não somos nós, que é importante isso. Pessoa que a Luísa Barros, que é a Luísa Barros, que ela fala sobre essa importância de formar o sujeito negro politicamente. Isso acontece no espaço, no universo do grafite, no mundo, né? Acontece se pensar nessa questão de parar o momento, fazer uma roda de conversa, uma circularidade, onde as demandas e o pensamento político ele se manifesta e se expressa de forma produtiva. Eu acredito que não com frequência, mas acontece sim. Eu já participei de algumas rodas de conversa, algumas bandas também do Brasil, de outros estados também. Eu acho que hoje em dia isso tem sido com mais frequência, mas eu acho que acaba sendo também muito independente, assim, de cada pessoa buscar sua. Voltou? Sim. E eu acredito que o movimento
Jura? Estamos vendo, gente. Agora sim. Não, bora lá. Sim. E eu acredito que antes, inclusive, acho que é um problema da nossa geração, assim, de não ter essas rodas de conversa, sabe? De tentar e conversar sobre todas essas questões que a sociedade vive, assim. Eu acredito que antes tinha muito mais esses espaços, sabe? Mas acho que é importantíssimo, sabe? Fazer oficina, fazer esse espaço mesmo de a gente sentir acolhido, falar sobre as nossas vivências e resgatar a nossa história diante, sabe? Dos nossos ancestrais. Porque acho que é muito importante. Hoje em dia eu não vejo tanto. Também a gente está num momento de pandemia e eu acho que esses espaços de live têm sido os maiores de informação. Assim. Inclusive eu dei nas minhas andanças pelo centro histórico ali, aquele contexto, a gente se depara com algumas artes feitas por ti, né? E algumas delas me chamaram a atenção em relação a ter a linguagem escrita, né? Junto com a representação da imagem da figura da mulher preta, de várias formas, inclusive, com vários rostos, né? Que traz essa imagem que não somos homogêneos, né? Temos uma heterogeneidade importante, uma singularidade importante, e que a gente tem que ser reconhecida dentro dessas potencialidades, né? Individuais. E com essas potencialidades reconhecidas, a gente se unir, né? Se juntar essas potencialidades para tentar trazer algo inédito, algo novo. E eu acho interessante que em cada frase eu me reconheço naquela voz. Aí eu fico toda boba. Ai, a negótica que ela fez. E quando tu fala que tu gosta de fazer tua arte, eu fico excitada, gente. Eu fico excitada. Quando a gente traz vocês. Então, quando tu fala que tu gosta de trazer, de apresentar na própria comunidade a tua arte, a gente percebe a necessidade da gente politizar esses corpos, né, que percebem que é possível, dentro de um espaço onde historicamente e contemporaneamente ainda é um espaço dominado pelas masculinidades, né, onde a mulher, no seu sentido geral, em particular, a mulher negra, ela ainda é algo de dúvida diante das suas potencialidades, mesmo vendo que o racismo é tão nojento, é tão abominável, como diz Munanga, né? Todos os racismos são abomináveis. E é interessante a gente trazer o termo para que ele possa se deslocar, né? São racismos, porque acontecem sutilezas, né? Eu te olhar a tua arte e não, às vezes não citá-la ou ter uma troca em relação a como eu vejo, sutilmente eu não tô te estimulando, eu não tô, isso são tecnologias, né, as tecnologias de opressão. O fato de eu não ter interesse em participar de uma live dessa para escutar um corpo como esse, né, também é uma representação e as sutilezas do racismo. E eu queria trazer para nós também, para a gente pensar, já que a gente fala para a comunidade, o da Preta fala para a comunidade, né? E se o da Preta fala contra as políticas hegemônicas, ela está falando da branquitude. O projeto está falando da branquitude. Então não tem como não citar o pensamento branco, os valores civilizatórios ocidentais, eurocêntricos, né? As subjetividades violadas, porque são essas que nos excluem, são essas que nos violentam simbolicamente, materialmente. E é importante como
como é que funciona esse padrão moderno, neoliberal, imperialista, pelos corpos heteronormativos também. Tu já teve alguma treta? Diretamente, não, assim. Tu fala em relação às pessoas dentro do grafite? Em relação às ideias, né? Porque nós somos questionados por nossas ideias que a gente pensa além dessa realidade, né? A gente transborda. A sobrevivência transborda, né? Então, por exemplo, tu já te viu numa situação que tu teve que enfrentar intelectualmente o patriarcado para que esse pensamento compreendesse o lugar que tu está ocupando. Principalmente quando eu nem tive resposta aqui não, saca? Porque sim, é claro que sim, principalmente quando é no espaço, eu trabalho com grafite também, né? Nesse espaço de contrato, assim, as pessoas me veem enquanto mulher e já acham que, não, como assim uma mulher pintando uma parede? Eu acho que essa mulher não sabe fazer isso direito, sabe? Tipo, já escutei isso de pessoas que, de uma certa forma, estavam me contratando, assim, tipo, nossa, e não foi só uma vez, foram diversas vezes desacreditando de que eu, enquanto uma mulher, poderia conseguir desenvolver um trabalho de pintura, porque acho que vai para além de, tipo assim, o que de fato eu vou fazer na parede, mas só o fato de eu estar pintando uma parede, e isso ser a maioria das pessoas da sociedade de ver só homens fazendo aquilo, elas desacreditam muito de que uma mulher também tem essa capacidade. Eu acho que as mulheres que grafitam, elas entendem isso, vão entender mais ou menos do que eu tô falando, sabe? E aí, tipo, já passei por diversas vezes isso, de desacreditarem mesmo. Desacreditarem muito. Existe uma marginalização também da prática, né? Que é bem comum nessa política de exclusão e de silenciamento das nossas vozes, né? As máscaras de silenciamento. Então, essa política hegemônica, essa política que opera e instrumentaliza nossos corpos, ela marginaliza todo tipo de movimento que a gente faz, né? Inclusive esse agora. De visibilizar um corpo negro, de uma mulher negra. Aí você começa a criar significados de ridicularização das coisas. A gente tem essa cultura de ridicularizar uma brincadeira que você viola, que você estereotipa, que você diminui, que você inferioriza. E é brincadeira. Brincadeira como? Eu gosto de dizer que eu gosto de brincar sério. Brinca comigo sério, que eu gosto de brincar sério. A gente ri, a gente toma uma cerveja, um vinho, faz o que quiser, mas embora brincar sério. Bora falar o necessário, porque esse necessário a gente está precisando para se movimentar nessa estrutura que quer nos matar, né? A gente tem o genocídio da população negra, a gente tem o epistemicídio, a gente tem o feminicídio, onde a maioria das mulheres mortas são mulheres negras. Tem muita coisa, gente, para falar. O que a gente está falando aqui não chega nem perto do que a gente precisa falar, sabe por quê? Porque aqui a gente acaba tentando resgatar coisas que é para a gente ter uma compreensão pelo menos significativa do que das demandas do nosso povo, das demandas das mulheres negras, das demandas da população negra. E eu fico emocionada. Sim. Mas é isso, sabe? Sim. Eu acredito que é dessa forma mesmo, que não dá mais, sabe, pra gente estar só empurrando com a barriga, porque a situação tá de calamidade, sabe? O governo tá o tempo todo aí contra a gente. Quem sofre, quem paga por isso só a gente. As pessoas que vêm de periferia, as pessoas negras que estão sem oportunidade de trabalho. E numa situação de pandemia ainda, estando presa, sabe? Eu acredito que não dá mais, assim, pra gente ficar só absorvendo, sabe? Só empurrando com a barriga.
E acredito que é isso que eu tento também colocar para mim no meu trabalho, assim, de sempre... Eu acredito, pô, que o meu trabalho não é só sobre mim, sabe? Não é sobre eu, Negum, porque é sobre o universo da gente, sabe? Desde o cabelo, da nossa pele, até o que a gente tem o que a gente precisa falar, sabe? Eu acho que é por isso que eu faço aqueles balãozinhos, sabe? O que a gente tem, sabe? Não é só a nossa estética, mas também o que está aqui dentro, da forma que a gente quer gritar, sabe? E é por isso que eu acho maravilhosa. E aí, né? Porque além disso, tu traz o empoderamento estético, né? Que é essa questão que tu traz vários rostos de mulheres, várias faces de mulheres negras, né? Em vários sentidos, vários signos, símbolos, discursos, né? Olhar, eu acho muito interessante o olhar das mulheres que tu desenhas. Não é uma diferente da outra, parece que tu tá... Parece não, é a transmissão e a reprodução do teu olhar naquele momento. Então, eu sou suspeita a falar porque eu sempre te admirei muito, né? À toa que o da Preta se sente honrado de te ter aqui. E todas as pessoas que vão estar aqui nas lives da Preta, que vão participar das nossas ações afirmativas, porque não deixa de ser uma ação afirmativa, né, valorativa, né, efetiva, onde você traz pensamento, onde você traz uma reflexão a partir das margens, a partir do nosso corpo. Então, ações afirmativas não é só não são as cotas da universidade apenas, né? A gente faz ações afirmativas se a gente pensar o movimento do corpo preto também como movimento potencial, como movimento negro. Nós somos o próprio movimento negro. Quando a gente caminha, quando a gente carrega o nosso corpo como receptáculo, quando a gente carrega toda essa formação, toda essa memória ancestral, a gente está movimentando a estrutura. Né? Aí eu trago a Angela Davis, né? Quando uma mulher preta se movimenta, toda a estrutura se movimenta junto com ela. E isso não é mentira, porque todos os espaços que a gente tem que ter uma interação social, que tem que participar da dinâmica social, o racismo aparece toda hora. E aí, tu entrou em um ponto, nega, que é tipo, sobre isso que eu penso, assim, de tipo, pra mim, enquanto uma mulher artista, eu enfrento várias barreiras, por ser uma mulher negra e por ser uma mulher, né? E quando eu falo sobre as mulheres negras, não é só as mulheres negras da arte, sabe? É que a gente possa ter emancipação para onde a gente queira, independente do que a gente queira fazer, sabe? Se tu quer ser uma médica, quantas barreiras uma mulher negra médica quer faça? Uma mulher negra, sabe? Porque a gente é imposto a um padrão de sociedade que a gente foi feito só para servir, né, na cabeça deles. Então a gente tem que ficar o tempo todo ali disposto a só servir. E quando a gente quer sair dessa imposição, é uma dificuldade muito grande, sabe? E, tipo, acredito que falar sobre isso, sobre essas mulheres, que a gente se veja de uma forma diferente, faça com que a gente se incentive a estar em todos os espaços que a gente se sinta à vontade, sabe? Não só o espaço que a sociedade impõe pra gente. Inclusive, esses espaços a gente tem que ocupar. Esses lugares de autoridade discursiva, esses lugares de poder, onde a gente tem a possibilidade, a oportunidade de tomar decisões, né? Que bora falar, por exemplo, Exu na encruzilhada, ele nos dá o poder de escolha, né? Ele tem a compreensão do caminho que a gente pode seguir, onde os nossos valores ancestrais, o movimento que nos impulsiona, que emancipa o nosso corpo e a nossa mente, mas também ele não se envolve, né? Então, a gente vive numa eterna encruzilhada. Eu gosto de trazer o pensamento da Carla também, da Carla Cotirene, que ela fala que a encruzilhada para a gente é uma epistemologia ancestral e política. Né?
Que se a gente, por exemplo, se envolver com... Ela falou que... Eu vou trazer essa... Ela disse que uma vez em conversa com a Luísa Bairros, que foi ministra vou lembrar, mas é a Luísa Bairros, né? Sim. Ela fala que em uma das conversas com a Luísa falou assim: ô Carla, eu tô sabendo que você tá saindo com homem casado, né? E essa mulher é uma mulher negra. Você sabe que isso não está dentro dos nossos valores, da nossa forma de pensar politicamente o corpo dessa mulher, né? E o que você faz? Né? E ela diz que ela tem um poder de escolha, mas que dentro desse despertar nosso, a gente desenvolve um tipo de pensamento em relação às nossas interações sociais que nos impossibilita de sermos perversos, por exemplo. Que é uma postura muito heteropatriarcal. A gente pode sim, né? Não é algo que é desenvolvido de uma forma plena pelo corpo negro, mas é sim uma perspectiva dentro dos nossos valores. Que a gente tem que abrir esses espaços também para a gente poder falar sobre isso. Que a nossa consciência, ela entra e sai. Tu pensa assim? Com certeza. Eu acredito que... Carla Cotirene. Sim. Ele está perguntando qual é o nome da outra. Da intelectual negra, maravilhosa, preta, escritora, filósofa. A gente é incrível, né? Tudo preocupa a gente, né? Sim, a questão da consciência, negócio. Então, tipo, eu acredito que a nossa consciência é deturpada de diversas formas, né? Não é nem a nossa consciência, eles tentam, né? E eu me roubei completamente aqui no seu pensamento. Tu pode voltar? Pode. Eu só. A gente pode tudo, é tudo nosso. Saudade, Ana. Dos nossos vinhos na varanda. Pode falar, amiga. Eu sou... O que você tinha me perguntado? A última pergunta. Essa questão de... Bora pensar, eu gosto de pensar a consciência como estômago, né? Que a gente pode ingerir coisas que não façam uma má digestão e as coisas que acabam... a gente acaba sendo digeridas assim, de uma forma forçosa, a gente pode, né, jogar, transferir esvaziar, nesse sentido de esvaziamento da consciência, se a gente pensar essa consciência que ela entra e sai, como formação subjetiva, né? Como formação discursiva. Gente, a gente se relaciona através de códigos linguísticos, né? Existe um domínio tanto no campo linguístico como no campo... E se a gente pensar que existe um domínio, uma colonialidade diante em relação às nossas subjetividades, a gente reproduz todo o sentido, né, dado aos termos coloniais. Quem é bandido? Quem é herói? Né?
e vários outros termos da gramática normativa, né? E das nossas discursivas, das práticas discursivas. As práticas discursivas sociais, elas são contra nós. Então, a Ruda Preta é a favor dessa descolonização do pensamento e transformação da nossa linguagem. A forma de dizer, né? E a nossa forma de dizer é através de denúncia. E eu vejo a tua arte dessa forma. As expressões da tua arte, eu vejo dessa forma. Inclusive, eles gostam de falar que nós, mulheres negras, somos agressivas, né? E eu vejo tanta serenidade na tua arte, eu acho lindo. O semblante das mulheres que tu desenha, né? Que é esse teu, assim, maravilhoso. Gostosa pra caralho. Eu acredito que... Cadê o Brusaca? O Brusaca tá por aí, gente? Ele não fala nada? O Brusaca tá aí? Tá. Deixa, se ele aparecer alguém aí que também é do movimento, né, particular aí que a gente tá pensando, pode fazer perguntas, gente. Fiquem à vontade. É tudo nosso. Voltando ao que estava falando sobre... Eu acredito que a gente vive em um ciclo, né? Que, como tu fala de colonizar, estão em todas as estruturas, inclusive a nossa linguagem, né? A nossa forma de falar, a nossa forma que foi implantada de pensar, porque desde criança a gente nasce com todas essas questões que a sociedade já impõe, que o sistema, na verdade, já impõe pra gente, sabe? E que quem é preto, assim, que nasce numa periferia, sobretudo, assim, passa muito pelo processo de desacreditar, né? Desacreditar que ele pode entrar numa universidade, porque não se vê nesse espaço, porque não vê, às vezes não vê seu pai, não vê sua mãe, vê sua universidade, acredita que aquilo ali é o único espaço que tem destinado para ele, sabe? E aí, quando se fala de colonizar mesmo, é quebrar esse ciclo, é quebrar essa forma de pensar, é quebrar essa forma de se imaginar. Dentro da arte, não é só ver, falar, é claro que é sempre falar sobre a realidade que a gente vive, sim, mas não só colocar o negro na condição de ali, de confundido, na condição de, sabe, colocar a gente de forma que a gente é e que a gente quer se ver, sabe? Eu acredito muito nisso, assim, de como a gente era antes desse processo de escravidão, sabe? De como, porque a gente não é fruto só modesto, a gente acabou passando por esse processo de escravidade, né? Os ancestrais, mas que a gente vem muito antes disso, né? Que a população negra, ela vem, é o início de tudo, sabe? Então, sempre tentar de uma certa forma mesmo burlar o sistema de várias formas, sabe? E eu acredito que falar tu falou sobre essa serenidade, de não ser agressiva, eu acredito muito no diálogo, mas até um certo momento. Tem hora que a gente tem que partir do ataque mesmo e, sabe, que não dá só pra estar dando mão pro opressor enquanto ele tá acabando com a gente, sabe? Enquanto ele tá dizendo que pandemia é só um mimimi, sabe? Então, é um batom de frente. Eu acredito que existem momentos de quando é com a gente, quando é com as nossas. Eu sempre tento dividir muito isso, assim, esse espaço de quando é com as nossas, quando é com as mulheres negras, sempre ter um diálogo, de a gente se construir, estar junta mesmo, mas de bater de frente sempre com o sistema, com o governo, com aquilo que tenta nos oprimir. É interessante trazer também para nossa... quando tu traz essa questão de
a sociedade aceitar a pessoa negra como um sujeito participante, formador da cultura, né? Que pensa também a sociedade como sujeito cognitivo, né? Como sujeito cognoscente, como um sujeito que tem capacidades e potencialidades para pensar a sociedade, né? Tornar o negro, a pessoa preta, um sujeito, né? Então, traz muito. Eu me lembro da branquitude, que ela gosta de falar com a gente na terceira pessoa. É uma forma de silenciar sutilmente a gente. Fala infantilizar, né? Existe uma infantilização do sujeito negro perversa e que deve ser transformada. Porque a gente está presente, é uma ausência. Também trago de novo a Grada Quilomba, que ela fala do princípio da ausência. É quando a ausência ela é presença e acaba legitimando a falta. Eu penso muito nessa questão da naturalização da condição do sujeito negro, da mulher negra. Ela também traz essa questão que ela consegue perceber um terceiro lugar fora da pirâmide social que a gente já está ali na base, né? Um lugar vazio. Para tu ver como as nossas demandas, a gente precisa falar. A mulher negra precisa falar. E outra coisa, a gente precisa se ler. Né? Porque os silêncios que a gente agrega, né? Que a gente acaba se asfixiando, se engasgando com esses silêncios, né? A gente acaba se sufocando com esses silêncios, eles nos impedem de emancipar. E quem fala muito sobre isso também é Audre Lorde, né? Fala sobre essa questão de transformar o silêncio em linguagem e ação, que é o que tu faz, né? Que muitas pessoas pretas fazem por aí, o que o da preta faz aqui, né? Então é muito importante a gente construir esse... E vocês falarem, gente, pelo amor de Deus. Cadê o povo? Façam perguntas aí para a Negoni, que a gente está quase no final da nossa live, né? Vamos aí para as nossas considerações, já finalizando. E é bom trazer também essa questão do lugar de fala. Existe uma homogeneização também, até do próprio, por exemplo, o homem negro, ele não compreende que ele tem uma subjetividade, por exemplo, totalmente violada pelo esse heteropatriarcado. Que ele desenvolve posturas, por exemplo, que esse lugar, que da onde a gente está olhando, ele não consegue compreender. Né? Então, o lugar de fala não é dizer que o outro tem que ficar em silêncio e a outra pessoa falar. É você fazer o exercício de autorreflexão. É um exercício muito amplo de tudo. Perceber o contexto, perceber as pessoas envolvidas nesse contexto, os agentes sociais, perceber a necessidade de temas necessários, percebendo a partir desse microespaço, né? Porque talvez a gente acaba sendo atravessado por questões muito superficiais e a gente precisa se aprofundar. Sim, e quando tu fala sobre o local de fala, assim, eu vejo que é uma questão tão enraizada assim dentro do... As pessoas brancas, a branquitude, conseguem falar muito bem sobre o racismo e mesmo tendo uma pessoa negra ali e se sente muito à vontade para estar falando sobre essas questões, enquanto tem uma pessoa que vive isso e que pode estar falando isso e que vem como algo tão distante, sabe? Que vai muito Sim. além dos muros, muito além sabe? Desses espaços. Sim.
Negônica, maravilhosa. Eu peço que tu faça as tuas últimas considerações nesse espaço, mas que tu perpetue a tua existência, a tua arte. Eu quero te dizer que é uma honra. Eu tô chorando desde manhã, inclusive, né? Porque a gente se envolve, né, nessa luta. A gente quer transmitir isso para um número maior de pessoas, para que a gente não lute tanto, não se esforce tanto, porque a nossa sobrevivência é entre a dor e o esforço todo o tempo, né? A gente quer alegria, né? A gente não quer essa confusão que eu penso que o que estimula o ódio, o contrário de ódio não seria necessariamente o amor, né? O ódio, ele nega a alegria, né? A vontade a satisfação, né? E o racismo é uma política de ódio. Quando eles negam a possibilidade da gente sorrir, da gente ficar satisfeito. Quando eles esvaziam os nossos corpos, eles estão dizendo, eles estão objetificando, eles estão nos tornando, estão animalizando o nosso corpo. E isso é tão perverso, porque a intenção disso tudo é de dominar. É de controle. E a gente tem que falar sobre isso. A gente tem que pensar essas questões. E toda vez que o Da Preta trazer alguém, a gente quer essa denúncia, né? A gente quer essa denúncia de uma forma afetuosa. Afeto, trabalhar os afetos que cuidam. Quando a gente fala das nossas causas, as palavras, porque esse vocabulário colonial, as palavras são duras mesmo. Os termos, os conceitos são duros. Eles não se movimentam, eles não se deslocam, eles só têm um único sentido. Que vai dar um corpo hétero, né? Patriarcal, normativo, branco, eurocêntrico, ocidental. Até me assusta. E é isso mesmo, até me assusta. Transfóbico, homofóbico, né? Todo tipo de tecnologia de opressão. E é interessante que esse pensamento heteropatriarcal, que as masculinidades, seja dita aí as masculinidades, né? Elas desenvolvem confortavelmente, tendo a escolha de usar a força ou não, a força física ou não. Eles têm essa escolha. E a maioria das vezes usa essa força física, e ainda condicionada pelo poder autoritário que está administrando e governando o país. Não é não? Então, trazendo isso para a gente pensar como é que é essa democracia, esse mito da democracia racial no Brasil, pensar esse macroespaço. A gente não está fechado apenas no nosso mundo, né? A gente tem que pensar esse espaço do grafite, da sua forma, como ele cria arranjos maiores, né? Essa troca cultural. O que tu leva daqui do Espaço Preto, que é nosso quilombo, Maranhão, quando tu migra para outros espaços pretos e tu mostra a tua arte? Porque não é igual, né? Tu concorda comigo? As outras artes, a troca, o pensamento desenvolvido em cada uma delas, é sempre uma construção, não é isso? Sempre. Eu acho que eu vivo no meio de dois mundos muito amplos, que é o grafite, que é um espaço assim, gigantesco, com muitas ideias e muita gente de forma diferente, de pensamento diferente, sabe? Com o fato de ser uma mulher negra, por ser do movimento negro, por estar na militância da população negra, não só da população negra, ser contra as opressões, né, no modo geral. E aí são duas coisas que se encontram ali e que, assim, eu acho que a maioria das pessoas, as características que eu busco sempre daqui do meu bairro, sabe, assim, das mulheres do meu bairro, inclusive das mulheres do meu cotidiano, sabe, de como, não só das características, mas de como elas se sentem, sabe,
E aí, tipo, levar um pouco da minha cultura, da cultura daqui do Maranhão, sabe? Criado. Tem outros grafiteiros que fazem isso muito melhor, né? Claro. E sobretudo o movimento hip hop. Eu acredito muito nesse movimento. E aí, eu acredito que, partindo dessas ideias e dessas visões, assim, do meu cotidiano, das pessoas que eu falo com que eu acabo levando isso muito para minha arte. Eu falo uma questão aqui sobre local de fala, que é nem local de fala, da oralidade. Assim, eu sempre tive muita dificuldade para falar, para me expressar, sabe? Inclusive, para estar participando assim de live, quem me conhece há uns anos atrás, tipo, era uma coisa que era impossível, sabe? E o desenho, ele me ajudou muito nisso, nesse processo, sabe? E quando eu comecei a desenhar e ver que aquele ali poderia ser o meu meio de comunicar, sabe? Foi quando eu comecei a, de fato, entender e aprender, sabe? E aí, hoje em dia, assim, eu vejo que são questões que vai muito além, né, disso tudo. E eu acredito muito, muito no poder das mulheres negras, assim. E acredito que a revolução vai ser nossa. Sim, está sendo já, sempre foi. Sempre foi. Tá aí as nossas representações, aí as nossas memórias de mulheres aguerridas, né? Mulheres que foram necessárias para a gente viver hoje e ter a oportunidade de estar aqui falando sobre isso. Inclusive, de uma forma muito mais visível, né? Quando a gente fala... tem muita coisa que a gente poderia falar sobre a solidão da mulher negra, né? Por exemplo, não é vitimismo, né? Às vezes a mulher negra, ela cansa mesmo desse processo todo e ela resolve ficar sozinha. Não? Só que eles não estão preparados para falar sobre isso, sobre aquilo, né? Aí tratam como se a gente estivesse implorando afetividade, afeto, né? Até porque o sentido de afeto ele foi direcionado apenas para um lugar, né? O sentido das afetividades. Quem merece ou não ter afeto, ter carinho, ter amor, ter respeito. E essas questões, elas nos incomodam muito. Então, a gente, por ter uma memória, né? Uma memória e uma convivência dentro dos nossos espaços, das nossas comunidades pretas de troca, né? Porque eu estava até falando que antigamente a gente era mais fácil pegar um pouquinho de açúcar no vizinho, hoje está mais difícil, né? O capitalismo e o seu individualismo está acabando com qualquer tipo de solidariedade que faz parte da nossa cosmovisão ancestral. É outra coisa que a gente pode também falar, mas a gente pode falar em outra live. Né? É muita coisa. Sim, mas tem algo que fugiu à mente, mas aí tu pode continuar que eu trago aqui, que a gente já está encerrando. Vai. Beijo, Caio. Gratidão. Eu acho que é isso, assim, são muitas coisas, muitas questões para falar, assim, então não um pouco tempo, mas eu acredito que é isso, sabe, mano? A gente ter esses passos, eu amei essa iniciativa e agradeço muito por ter me chamado, sabe? Agradeço a todo mundo que está participando também dessa live, que acompanha um pouco do meu trabalho, sabe? Que se identifica. Para mim, eu acho que as mudanças vão vir através desse debate mesmo, sabe? De falar e aquela questão de, sabe, de quanto bate até que fura, sabe? Sim. De que é um trabalho de formiguinha mesmo, mas que não tem outro caminho, sabe? A gente tem que falar até de fato acontecer essa mudança. Porque a gente está sentindo na pele, sabe? A gente não aguenta mais
sabe? A gente não aguenta mais se sofrer com essas situações. E sim. É sempre... É pegar essas ideias, se inspirar nas evoluções dos nossos ancestrais, sabe? E evoluir, sabe? Evoluir, porque a gente já tinha um caminho bem andado, apesar de ainda estar sendo cruel, sabe? E é muito importante a gente pensar esse nosso espaço de atuação, que é o lugar onde a gente vive com mais... sociabiliza, né? A gente partilha do mesmo espaço, que é o centro histórico, que me incomoda muito da Preta, em relação às políticas de opressão naquele espaço. Né? Existem as batalhas, que me fez lembrar foi aqui né? Existem as batalhas, existem as artes negras naquele espaço, mas só que elas estão, como eu percebo, elas estão atuando de forma isolada. Né? A gente precisa unir esses movimentos, né? A gente se ajudar na compreensão de cada um, o conhecimento que cada um agrega, o conhecimento que cada um pode passar para o outro, a gente unir tentar fazer compreender que quando a polícia aborda de forma arbitrária os corpos, principalmente dos homens negros daquele espaço, de uma forma repetitiva e alienante, porque o que eles fazem agora, né? Agora que o contexto pandêmico, que era outra coisa que agora eu lembrei, que eu queria que tu trouxesse assim, pra gente, como é que está essa tua vida, assim, em relação, como é que tu está sobrevivendo nesse contexto, já que tu precisa da tua arte também, é uma ferramenta de sobrevivência, né? Dentro desse sistema capitalista. E falar que me incomoda muito hoje a Descendo Integração, né? E é algo que acontece cotidianamente naquele espaço do centro histórico, que é a polícia para mostrar serviço. Abordar um corpo negro do nada e filmar. Eu penso que a formação... Sim! Eu penso que essa formação política, essa necessidade de formar corpos políticos nossos, do sujeito negro ter essa formação política, leva a ele dizer para um policial desse, né, empodera para ele dizer que ele não quer ser filmado, por exemplo. Ele tem o direito de não ser filmado. Porque um corpo desse, por exemplo, ele diz, não, a polícia disse que só está fazendo seu serviço. Bora pensar, bora ampliar o campo de visão. Esse vídeo, ele está sendo gravado. Segundo eles, é para dizer que eles estão trabalhando, foda-se. Sabe? Porque esse vídeo, ele pode se perpetuar e o corpo que está sendo o protagonista é um corpo negro que não tem talvez relação nenhuma, mas esse corpo vai ser marginalizado porque vai criar sentidos distorcidos dessas imagens. Vai prejudicar no trabalho, vai prejudicar na família, vai prejudicar nas relações, até ele explicar que foi só uma abordagem de um trabalho diário da polícia informal. Ele já foi excluído há muito tempo. Sabe? Então, acho a necessidade da gente criar esses espaços justamente para a gente, né, pensar essas questões. Ai, gente! E de como a polícia ela age ali de uma forma completa, é nítido, né? É nítido o racismo ali no centro histórico, porque vai muito turista, vai muita gente, mas a gente vê quem é o corpo que está sendo ali abordado. A gente vê qual é o movimento que eles acabam, que é o movimento de batalha, sabe? Que é o movimento da galera que majoritariamente é mais preto, sabe? E aí, tipo, é algo que a gente precisa reivindicar também ali naquele espaço, se unir e se sentir pertencente daquele espaço, sabe? Porque a gente já centro histórico já era, sabe? Um espaço que é nosso. E que a gente tem que ter acesso aos lugares, sabe? É muito louco, assim, a forma como a polícia age ali. Tu soube do caso de racismo da Carla Coreira, né? Da Carla? Sim. Tu
faz o tambor lá na Praça da Faustina, que agora, por exemplo, o racismo, a política de cancelamento e a política de exclusão, o racismo está tentando mexer no imaginário local para tirar a representação daquele espaço que é o corpo da mulher negra, que é a Faustina. Eu já tive contato com outro tipo de nome que estão nomeando o espaço que foi ocupado por uma mulher preta para desenvolver uma manifestação de matriz africana, né, originalmente nossa, no espaço de resistência, que são todos os centros, são espaços de resistência, a gente tem que ocupar esses espaços, e essa mesma pessoa que é conhecida, mas que tem no seu corpo, o seu corpo é racializado no espaço, ela não tem o direito de adentrar ou de participar de um espaço que é visto como branco no mesmo espaço. Ela é excluída. Que tipo de representação é essa? Né? Que tipo de movimento a gente está fazendo nesses espaços? Que tipo de ajuda a gente está pedindo? Porque tem outra galera que faz parte da pseudo-elite cultural do espaço que não tem problema nenhum ajudar no movimento antirracista, participar das nossas manifestações, porque o terreiro é um lugar de abrigo, não é um lugar de exclusão. O terreiro abriga, né? Só que a gente tem que pensar que tem pessoas que estão sendo excluídas. E essa exclusão, essas pessoas, a maioria são corpos negros. Não me venha com tua hipocrisia de querer falar superficialmente de algo universal, sendo que tem algo na sua profundidade e escombros que devem ser tirados para a gente pensar outras coisas, para mudar, para transformar, né? Então a gente toma essa postura assim maravilhosa e toma um vinho depois. Como a gente gosta de fazer. Como aconteceu várias vezes. É isso. Gente, Negônica, tem mais alguma coisa? Gente, ninguém fez pergunta, né? Pelo amor de Deus. Importante que o Everson falou, a política que uma dos dispositivos e mecanismos e tecnologias de opressão é muito estimulado pelas políticas antidrogas, né? Uma menina foi espancada no centro histórico porque estava com uma bia, né? Então são muitas questões que a gente deve trazer e eu agradeço, já vou aqui nos agradecimentos. Agradeço toda a galera que participou. Negônica, desculpa, gente, qualquer coisa, né? Mas estamos aí, a gente nunca sabe o que vai acontecer, mas a intenção, a necessidade, ela está aqui presente porque a gente conseguiu construir o espaço. Eu também só tenho a agradecer pelo espaço. Para mim foi muito importante, principalmente porque é uma referência para mim, né? Falando um pouco sobre as nossas vivências, algo que a gente já fez, só que não dessa forma, assim, acredito. E agradeço a todo mundo também que participou e que acompanha o curso de alguma forma, que se identifica, sabe? Pelas perguntas no meu direct. E é isso, assim, a gente continuar mesmo e tendo sempre enfrentamento, sabe? Porque acredito que essas políticas de genocídio da nossa população estão sendo muito mais acirradas, sabe? E que a gente precisa reagir. A gente precisa reagir. E eu agradeço muito. Ou Tezinha, minha diva monstra que entrou. E é isso. Sim, tem uma galera preta aí também, que tá aí falando, Emi. E é uma galera lá de Floripa também, é uma galera que tá resistindo por lá. Eu tive a oportunidade de vivenciar com esse povo aí também.
a gente pensar os territórios pretos nesses lugares que são homogeneamente, né, brancos. É um cara que está aí também na arte dele, maravilhoso. Axé, meu irmão, axé para todos. E a gente não vai silenciar, não, a gente vai continuar falando. Se não quiserem dar oportunidade, a gente vai criar como a gente sempre criou. A gente sempre dividiu um ovo para 5 irmãos, né? Um pão para 5 irmãos. A gente tem essa vivência, essa memória de tomar chá de capim-limão quando não tem café, né? O pó do café. E cada um dentro das suas experiências pretas, né? Da dificuldade de ser compreendido e de ser pensado dentro de uma sociedade racista como essa. Porque o que estrutura as sociedades modernas, né, é o racismo, desde sempre. Como é que fizeram essa diferenciação entre superior e inferior? Quem é o superior, quem é inferior? Né? Qual foram os aspectos? Desde sempre, quando tiraram os nossos lá de África. Né? É foda, pô, é foda. A gente vai resistir sim, sempre, 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 sempre. Gente, beijo, eu ia ler um texto da Aldra, só que aí a gente deixa para a próxima oportunidade, mas eu digo que faz parte, tem PDF. Outra coisa, né? Que o povo, o povo tem que notar, quando a gente faz live, quando a pessoa faz live, atrás está cheio de livro, né? Tem uma estante cheia de livro. Isso também é um problema para nós. A gente não tem esse acesso. Então, a gente fala que as pessoas, os privilégios aí, comprem as nossas literaturas, a literatura dos nossos intelectuais, a literatura negra, porque aí você está fazendo um movimento antirracista, e nós, a gente tem vários PDF. Né? A gente, bora lá, gente, bora lá. Quem quiser se formar, que se forme, a gente pode tudo. Aonde a gente quiser gozar plenamente, a gente pode. E a gente usa tudo isso, se une para a gente tentar fazer que a próxima geração, que meu filho faz parte, né, consiga caminhar de uma forma mais serena, fluida, né, que seja mar, né, um mar de calmaria, um mar de conflito, mas um conflito mais consciente, dentro de uma consciência que escuta, dentro de uma consciência que percebe a diferença, que sabe lidar com a diferença. A gente fala aqui das mulheres negras, mas tem o corpo homossexual negro, né? O corpo trans negro, e tudo isso são intersecções, atravessamentos no mesmo corpo. A gente o da Preta vai estar trazendo essas questões também, que é bom a gente trazer para pensar. Tá bom? Eu fico muito feliz, mesmo que seja tarde, que essa referência entrou aqui na live, que é a Surreal, né? Que é uma grafiteira mesmo de há muito tempo aí na estrada, e que é uma referência pra gente que está começando aí agora, negra também. Muito foda, agradeço muito mesmo pra participar. Negoni, que eu fiquei rapidinho, que agora me veio a lembrança. Tem alguma mulher negra, assim, dentro no mundo do grafite que já é uma referência nacional? Pra mim, olha aqui, ó, ela acabou de entrar na live, pra mim é uma das minhas maiores referências mesmo, assim, dentro do grafite, porque eu acredito que ela já tá há muito tempo, assim, e quem é desse movimento que tá na rua, sabe o quanto é difícil, assim, a gente se manter por tanto tempo, assim, ainda mais nessa linguagem que a gente fala, ainda mais a gente que é mulher negra, né? Então, sim, pra mim era uma referência enorme, é uma satisfação mesmo poder estar aqui. Eu acompanho muito, assim, tudo para mim. Até porque é interessante, porque tu já é uma referência, né, também.
é uma referência, é uma representação, é um mágica Maria dentro de um corpo tão imenso, maravilhoso, é uma imensidão, né? Tu sabe, me interessa saber se tu sabe o teu ori, qual é o teu ori, qual é teu guia de cabeça, se tu tem essa... É importante porque, nossa, tu é um mar de possibilidades, de afeto. Então, eu não sei, assim, algumas pessoas... eu acho que não vou nem prolongar, porque eu acho que antes eu posso acabar me voltando, mas... Vai ser achismo. Sim, sabe? Só pra te estimular, foi uma provocação da Preta. Né? Porque é uma ancestralidade, assim. Sim. Acredito que se não fosse isso, eu nem estaria aqui, né? Acredito muito na proteção que eu tenho do meu corpo e de tudo, assim. Mas ainda não tenho muito contato. Sim. Então, gente, beijos, axé, que essas palavras sejam água que nutre, né? Que o que a gente falou aqui possa caber na reflexão de cada um, no movimento, no pensamento antirracista, para desenvolver na sua consciência a necessidade de abrir os espaços, de escutar as vozes negras, de ler as nossas produções literárias, ter curiosidade, né? Porque senão a gente pode dizer, tem que reconhecer que eu assumo uma neurose social, né? A neurose brasileira que acredita numa democracia racial. E é interessante também que existe um apartheid, sim, no imaginário brasileiro. E é um apartheid gravíssimo, porque ele acontece no imaginário, na subjetividade. Não foi que nem nos Estados Unidos, que era banheiro, o nome era banheiro de branco, tá ali escrito, né? Tá ali. Aqui não. Acontece no silêncio. Ninguém é racista. Mas todo mundo acredita que o racismo existe, né? Como é que o racismo existe? O racismo, inclusive, elegeu aquela bosta que tá lá. Não teve nem segundo, não teve nada. Ele foi direto para a cadeira. Ninguém pensa nisso. Quem colocou ele lá? Gente, a gente é adulto, né? Embora nas nossas conversas, a partir de agora, embora estimular esse processo de descolonização do pensamento, porque é necessário. É muito necessário. E é isso que eu peço, que o da Preta pede para vocês. Mais uma vez agradecer. Mulher negra, a Negônica, né? A Mônica.